Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Ulisses Carrilho, curador da exposição Entre o Céu e a Terra, que integra o projeto Arte nas Estações. A gente vem se dedicando nessas exposições a pesquisar a coleção do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. A partir desse rico material, do repertório desses artistas autodidatas, a gente montou uma exposição que dialoga as crenças religiosas, os mitos do povo brasileiro, mas também um sistema de crenças mais complexo ligado ao capital, à cultura da celebridade, do entretenimento, que vem de alguma maneira complexificar o nosso cenário e a nossa compreensão de como a sociedade vem funcionando. Para fazer isso de maneira sensível, a gente tomou por empréstimo a poética de um artista, o Dotéris Ricardo de Osias, que de alguma maneira é uma recorrência em todas as exposições. Além da exuberante beleza do Osias, a gente pode ver um rico repertório que vem elaborando algumas questões do passado histórico brasileiro, da sua cultura afro-mineira, da cultura afrodiaspórica, mas também é interessante que a gente possa dialogar a relação desse artista com o seu passado e o seu presente. Já morando no Rio de Janeiro, na sua vida adulta, Osias era pastor da igreja evangélica, ligado aos cultos neopentecostais, tinha o costume de pintar o muro da sua casa e pôde, de uma maneira bastante sagaz e interessante, elaborar uma complexidade de referências nas suas obras e no resultado pictórico desses trabalhos. Muito embora essa exposição se dedique a pesquisar os processos simbólicos da representação, das religiões, das míticas e das lendas do povo brasileiro, é interessante também entender como esses artistas, como pintores, resolvem a questão da representação no suporte da pintura. Aqui, por exemplo, uma recorrência dessa exposição que a gente pode ver de maneira bastante sagaz nessa tela de 99, Comida de Santo, são essas presenças no céu, espectrais, essas luzes que de alguma maneira aludem a tudo isso que é divino, maravilhoso. No entanto, em cenas também religiosas, produzidas pelo mesmo artista, a gente já vê uma outra participação da perspectiva, a maneira como ele resolve achatar o fundo das telas e apostar na cor preta para de alguma maneira trazer a proeminência dessas vestes brancas, criando contraste com a pele preta dos indivíduos que estão nesse culto, aludem a como esse artista vai encontrar meios distintos para fazer com que os públicos possam se dedicar à compreensão das suas obras. Esse uso vigoroso, sedutor e exuberante da cor, que é bastante comum na coleção do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, no entanto não é um privilégio do Dotéris Ricardo de Osias. A tela que abre a exposição de Kleber Figueira é um ótimo exemplo disso, e ela não está aqui à toa. Esse cavaleiro, o Cavaleiro do Apocalipse, com a sua espada aponta para o resto da exposição e já nos conta, de alguma maneira, já nos sinaliza que essa é uma exposição que, apesar de olhar para as divindades, tenta furar um pouco essa moral para olhar para a nossa cultura com um sistema um pouco mais ampliado. E agora acho que as próximas telas, de alguma maneira, deixam isso um pouco mais explícito e evidente para a gente. Muito embora estejamos falando de religiões, me parece que o grande desejo dessa exposição é desmontar a ideia de ingenuidade. Esse termo arte naif significa ingenuidade, e o que nos parece que não dá conta da série de investidas e de pesquisas que a gente percebe nessa exposição. Há, inclusive, imaginação política. Nesse quadro de Dalvan, de 94, uma cena que ainda o mundo não teve o privilégio de ver acontecer, é imaginada, é fabulada, é alegorizada por esse artista, o acordo de paz entre Israel e Palestina. Como seria possível chamar de ingênuo, de naif, um indivíduo que está preocupado com a geopolítica mundial? Ou seja, esses indivíduos são extremamente atrelados aos seus contextos sociais, mas não apenas a eles. Eles parecem querer nos evidenciar de alguma maneira que são artistas dispostos à fabulação, à imaginação e à criação de novas formas ao mundo. Isso também não está apenas na política, mas está em quadros que aludem à ficção científica de 68, de Gerson. Natal no Cosmos mostra esse Papai Noel lançado ao espaço. Mello escolhe tratar de um outro ritual. O programa dominical de Silvio Santos, a cultura do entretenimento, da celebridade, é o que está sendo apresentado aqui pra gente. Outro acontecimento que me parece interessante de notar nessas telas é que nas cenas religiosas, também como nas cenas de culto dos programas dominicais, dos museus e da natureza, a gente nota multidões, corpos em aliança, em franca comunhão, na praia de Copacabana, saudando Iemanjá,
ou até mesmo o povo hebreu passando pelo mar com a abertura de Moisés, cenas de romaria, de procissão e lutando, orixás, Daiane dos Santos, Jesus Cristo. Nessa belíssima tela de Mabel a gente pode ver várias presenças da mitologia brasileira: Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, a Cuca, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Iara, a sereia, criando paralelos e coexistências nessa exposição. Aqui nessa parede, até mesmo, de maneira nada ingênua, a gente encontra o próprio Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. Esse prédio, abaixo do Cristo Redentor, é também um dos locais de culto e de atenção dessa exposição. Aqui, é claro, o pertencimento do museu como local também de elaboração das lendas vai encontrando outras possibilidades de existência. E para a gente finalizar, eu gostaria de dialogar sobre essa tela do Dalvan de 86 chamada Aculturando. Nos parece interessante entender as obras de arte menos como objetos de culto e adoração que precisam necessariamente serem respeitados, muito embora seja a nossa vontade, que é valorizar a coleção do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. Mas essa tela se encontra aqui porque ela está em frente a essa porta da Escola Padre Carmelo, uma escola municipal aqui de Ouro Preto, que funciona no Paço da Misericórdia, um local que muita gente já nasceu, é um local afetivo para a cidade, mas que é muito afetivo para a gente também pela presença dessas crianças. De alguma maneira, a gente realiza esse desejo de que as obras de arte sejam menos objetos de culto e mais dispositivos pedagógicos mesmo, para a gente reavaliar as nossas crenças com alguma criticidade. Eu agradeço demais a escuta de vocês e desejo uma boa visita aqui no Paço da Misericórdia, em Ouro Preto, na exposição Entre o Céu e a Terra.